Olá. Bom, dando seguimento ao treinamento, à demonstração da plataforma de gestão de pesquisa e inovação, vamos para mais uma etapa. Nós temos duas etapas anteriores, então, por favor, se vocês estão assistindo este vídeo aqui e não viram os dois vídeos anteriores, assistam antes, são sequenciais e é de fundamental importância para a compreensão do todo, né, da plataforma como um todo. Os vídeos anteriores têm uma apresentação inicial da concepção do funcionamento da plataforma, né, a criação de uma chamada pública, as configurações iniciais, os aspectos em relação ao mecanismo de submissão e tudo mais. No vídeo 2 tem uma abordagem prática, já mostrando a visão do interessado e a visão do gestor, né? Tem a demonstração do processo de submissão de uma proposta, o upload de documentos e tudo mais. Tem a questão da homologação, uma proposta que entra dentro de um workflow aguardando homologação e passa a ser homologada dentro da plataforma de gestão. E agora, nessa etapa, na etapa atual, nesse terceiro vídeo treinamento, eu vou demonstrar a etapa de avaliação dessa proposta. Tudo bem? Conforme eu disse agora há pouco, essa proposta, nós submetemos uma proposta única, certo? E eu tô utilizando, pessoal, em todos os cenários aí, o meu nome. Então, tá aparecendo Ciro Macedo como o interessado, tá aparecendo Ciro como a pessoa que está gerindo a plataforma. Eu peço a vocês que tentem entender que são como é que fala? São cargos, são posições diferentes, certo? Existe um ator, existe uma função para cada uma dos posicionamentos ocupados por esse nome único aqui que eu estou usando, tá bom? Então, nesse sentido, a pessoa detentora deste endereço de e-mail aqui, ó, ciromacedo@gmail.com, ele é um professor interessado que submeteu uma proposta para essa chamada pública. Essa chamada pública, obviamente, ela é gerida por uma empresa por uma instituição, né, chamada a demonstração, ok? E agora, o que eu quero fazer é submeter essa proposta aqui, essa proposta de mineração de dados, para um parecerista, para um professor convidado de uma outra instituição, que é teoricamente um consultor, um parecerista ad hoc, que especializado, obviamente, numa área de conhecimento na qual esse projeto de pesquisa aqui foi vinculado no momento da sua submissão. Então, lá no segundo vídeo, no momento da submissão da proposta, existe um ponto lá onde o interessado, né, ele seleciona, ele indica lá, ó, essa proposta aqui, ela está em tal área de conhecimento da CAPES, tal sub-área e tal pequena área. Com base nisso, eu quero, obviamente, encaminhar para uma avaliação, um avaliador. Ok? Para fazer isso, nós precisamos, antes de tudo, configurar o meu corpo de avaliadores. Quer dizer, a minha equipe, a minha comissão científica. São pessoas que serão responsáveis por avaliar os trabalhos ou propostas submetidas. Certo? Para fazer isso, nós podemos importar uma comissão científica de um edital anterior, só que isso aqui, pessoal, é o primeiro que eu estou fazendo, tá? Então essa instituição, demonstração, ela não tem nenhuma chamada pública anterior com comissão científica, então eu não posso importar aqui, certo? O que acontece aqui no Instituto Federal é que geralmente nós utilizamos, com poucas modificações, obviamente, as comissões utilizadas em anos anteriores. Então, por exemplo, a Comissão Científica de Avaliadores do edital PIBIC do ano de 2014, eu quero importar e aproveitar essa comissão do ano de 2015, porque senão, imagina o seguinte, uma comissão aí de 284 professores. Para montar uma comissão com este tamanho, eu vou ter que selecionar avaliador por avaliador. Então eu tenho que aqui buscar na área do conhecimento avaliadores aptos a avaliarem propostas nas diversas áreas do conhecimento que essa minha chamada pública deve atender, certo? Por isso é mais fácil, às vezes, importar. A gente faz esse trabalho de seleção uma única vez e é bem comum importar a equipe anterior só removendo ou modificando alguns nomes. No pior caso, como é o caso atual, né, na primeira vez,
eu tenho que montar a minha comissão. Então, eu não consigo, por exemplo, encaminhar essa proposta aqui para avaliação. Então, por exemplo, ó, gerar uma nova avaliação, tá? De uma proposta. Para gerar a avaliação, eu tenho que ir na proposta. Vou clicar na proposta. Aí, dentro de cada uma das propostas, aqui em avaliações, eu crio uma nova avaliação, tá bom? Eu não vou conseguir encaminhar essa proposta para um avaliador, porque, pura e simplesmente, eu não tenho nenhum avaliador vinculado à minha comissão científica. Tá vendo que está aparecendo aqui, ó, zerado, não tem ninguém, certo? Então eu não consigo mandar essa proposta para avaliação, porque, pura e simplesmente, a minha chamada pública ela não tem nenhum avaliador previamente selecionado. Para demonstrar isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar um avaliador, e agora eu vou selecionar um professor apto a avaliar um projeto de informática, tudo bem? Então eu vou usar aqui esse professor, vocês já estão vendo o nome, ok? Vou vir aqui, e este professor aqui, este avaliador, ele tem a capacidade de avaliar projetos na grande área do conhecimento de ciências exatas da Terra, tudo bem? Então imagine o seguinte, agora eu tenho na minha proposta de trabalho, minha chamada pública, a minha chamada pública ela já conta com um integrante na equipe de avaliadores, certo? Este senhor que aqui está, ele receberá propostas para serem avaliadas. Geralmente a equipe de avaliadores, como eu falei anteriormente, é uma equipe grande. Então, de acordo com a quantidade de propostas, você vai construir a sua equipe de avaliadores. Aqui, certo? Essa base de dados do Instituto Federal ela já conta com um banco de dados contendo 1.705 avaliadores nas diversas áreas do conhecimento. Então eu tenho aqui, ó, Ciências Exatas e da Terra, eu tenho um grupo de 434. Desses 434, nós temos aqui 167 doutores, nós temos 264 mestres vinculados aos mais diversos institutos federais espalhados pelo Brasil, tá bom? Então eu posso filtrar aqui por instituição, Instituto Federal Baiano, não tem? Mestre, deixa eu tirar aqui essa... Instituto Federal de Santa Catarina, acho que tem bastante. Instituto Federal de Santa Catarina, nós temos 31 professores do Instituto Federal de Santa Catarina. Instituto Federal de São Paulo, nós não temos nenhum de Ciências Exatas e da Terra. Temos 2 professores vinculados ao Instituto Federal de São Paulo. Enfim, nós temos uma pequena base de dados aqui, né, relativamente considerável, nas quais nós podemos selecionar alguns professores. Então eu vou pegar aqui alguns outros aqui de Ciências Exatas e da Terra, independente do Instituto Federal, e Ciências da Computação, 159 registros, eu vou adicionar alguns, tá bom? Então vamos lá, Natália, montar aqui a minha equipe de consultores, certo? Selecionar esses professores. Bom, agora já tem uma comissão relativamente considerável aqui de professores, certo? De avaliadores. Se eventualmente, o que é bem interessante ser feito aqui, tá? Eu estou citando alguns pontos que faz parte assim, de alguns procedimentos adotados aqui no Instituto Federal. É bem interessante você, antes de encaminhar diretamente uma proposta para esse professor, primeiro entrar em contato com ele, né? Porque eventualmente esse professor ele pode estar afastado para um doutorado, por exemplo, ele pode não ter tempo hábil para poder avaliar a sua proposta, e você vai perder o teu tempo em adicioná-lo aqui, porque ele simplesmente não vai emitir um parecer a essa proposta que você enviar para ele. Então por isso é uma prerrogativa aqui do Instituto Federal entrar em contato por e-mail com cada um desses professores. Pressupondo que você vai selecionar um conjunto aqui grande de professores, você pode vir aqui, ó, exportar e-mails. A plataforma ela vai gerar um arquivinho .txt, e esse arquivinho .txt ele vai conter os endereços de e-mail desses professores, desses pesquisadores, de modo que eu posso vir aqui,
copiar e encaminhar um e-mail para cada um desses professores aqui, né? Uma carta formal, sei lá, indicando: prezado professor, gostaríamos de saber se o senhor tem interesse ou disponibilidade para avaliar propostas referentes ao edital tal, enfim, entrar em contato inicialmente com esses pesquisadores, ok? Certo? Bom, beleza. Nós já configuramos a nossa equipe de avaliadores, certo? A nossa chamada pública aqui agora ela tem uma proposta submetida, ela tem um conjunto aqui de 9 avaliadores, e para cada uma das propostas, obviamente homologadas, o que eu vou fazer aqui nessa próxima etapa é acessar essa proposta e criar avaliações para essa proposta. Criar uma avaliação, eu vou clicar aqui embaixo em Novo, me será apresentado um formulário para preenchimento, primeiro inicialmente com os dados básicos dessa proposta, então eu tenho aqui o nome do interessado, o título da proposta, grande área, pequena área e tudo mais. E aqui me será apresentado uma lista de avaliadores, e esses avaliadores que são apresentados aqui, eles estão diretamente associados à grande área do conhecimento da proposta, certo? Então é uma proposta das ciências exatas e da Terra, e eu trago aqui embaixo a lista de todos os avaliadores que dentro da plataforma de gestão de pesquisa e inovação indicaram que tem capacidade, certo, para avaliar propostas nessa área de conhecimento. Se eu quiser refinar ainda mais, eu posso vir aqui e selecionar a área de ciências da computação. Ou, chegando a um ponto de mais baixo nível aqui ainda, uma sub-área lá de engenharia de software propriamente dito. E à medida em que eu vou selecionando essas sub-áreas, a aplicação vai filtrando os professores de acordo com esses itens selecionados anteriormente, ok? Então eu quero encaminhar essa proposta para este professor, ok? Eu quero disponibilizar para este avaliador aqui, eu quero que ele receba, que ele tenha acesso um item anexado pelo interessado. Então, no momento da submissão da proposta, vocês lembram lá que o interessado, o dono, o coordenador da proposta, ele teve que anexar 3 documentos, não teve? Ele teve que anexar a autorização da chefia de departamento, a cópia dos documentos pessoais e o projeto de pesquisa, não foi isso? Pois bem, aqui na plataforma, eu, além de criar um mecanismo para fazer a integração entre a proposta e os meus pareceristas, a minha comissão científica, as pessoas que vão avaliar essa proposta, eu posso selecionar um dos itens, um dos arquivos anexados pelo proprietário da proposta para ser entregue, disponibilizado, somente de leitura, obviamente, para esse professor que vai emitir o parecer. Por quê? Porque esse professor aqui, para ele emitir um parecer sobre essa proposta, é óbvio que ele tem que ler o projeto de pesquisa, correto? Então eu vou dar acesso ao projeto de pesquisa para este professor, certo? Feito isso, eu vou clicar aqui em enviar, tudo bem? O sistema ele vai questionar se eu desejo mandar uma mensagem de notificação de imediato para esse professor, e aí eu já posso mandar aqui, ó, colocar prezado professor, enviamos em anexo acesso ao formulário para que possa ser emitido parecer acerca da viabilidade de execução de projeto de pesquisa submetido a esta instituição em maio de 2016. Mensagem padrão que será encaminhada ao professor pesquisador.
E aí aparece a notificação aqui. Você está prestes a encaminhar e-mail contendo um link de avaliação e os referidos anexos selecionados. Projeto de pesquisa, plano de trabalho. Confirma? Sim, confirma. Nesse momento, o que aconteceu aqui de imediato, que teoricamente vai acontecer, é que a plataforma ela gera uma avaliação, certo? Um item de avaliação. Esse item de avaliação ele tem um prazo e a plataforma controla quantos dias este item foi enviado. E essa contagem de dias está diretamente ligada ao prazo que este professor avaliador tem para poder avaliar essa proposta, certo? Então eu acabei de encaminhar uma avaliação da proposta número 2016 a este professor, que aqui aparece, certo? E até o presente momento, essa avaliação ela se encontra pendente não avaliada, ok? O que acontece é o seguinte, deixa eu ver aqui, tá, já sei o que aconteceu, desculpem. Essa proposta, essa avaliação ela não foi encaminhada de imediato. Demora 10 minutos para que esse e-mail possa ser enviado. Então eu vou entrar aqui e forçar o envio. Vou forçar o envio da mensagem. Vamos lá, o e-mail não foi enviado ainda, tá bom? Então, nesse momento aqui, a mensagem foi enviada. Vamos voltar lá na plataforma, vamos voltar aqui na proposta. Proposta homologada. Então, a proposta aqui, pessoal, a partir do momento que eu lanço a avaliação da proposta, ela sai de homologado e ela passa por status em análise. Então, ela saltou mais uma etapa no workflow de propostas submetidas a esta chamada pública, ok? Tranquilo? Nesse exato momento, chega aqui em minha caixa de e-mail, na caixa de e-mail lá do professor, pesquisador, parecerista, enfim, chega me apresentado um novo e-mail, certo? Esse e-mail ele vem com um corpo aqui que está estranho, geralmente essas palavrinhas aqui elas vêm devidamente preenchidas apresentadas. Mas olha só o formato que vem. Então vem aqui, ó. Prezado professor, enviamos em anexo acesso ao formulário para que possa ser emitido parecer acerca da viabilidade de execução. Esse aqui é o texto que eu digitei no momento da criação da chamada pública, ok? Então isso aqui, este link, ele vai chegar, vai ser entregue para o professor selecionado, dentre os professores selecionados, aqui como constantes como avaliadores de proposta. À medida que eu vou atribuindo avaliações de propostas a professores avaliadores, né, da minha comissão científica, a plataforma ela vai agrupando aqui. Ó. Então, este pesquisador aqui, este parecerista ad hoc, ele já tem uma proposta atribuída a ele. Ok? Tranquilo? Certo? Beleza. Então, vamos voltar aqui. E vamos entrar aqui no e-mail de avaliação, o professor parecerista vai receber esse e-mail e vai aparecer aqui. Ó. Clique aqui para acessar o formulário de avaliação e os anexos. Ele vai clicar aqui. E aí o que vai aparecer para ele é um formulário de avaliação que está em branco. Tá vendo? Nenhum questionário de avaliação foi encontrado. Por que nenhum questionário de avaliação foi encontrado? Ora, porque nós não configuramos os critérios de avaliação. Lembram lá no primeiro vídeo que eu falei que são os critérios de avaliação que vai determinar a maneira como as propostas serão avaliadas pelos pareceristas? Pois bem, vamos criar aqui um critério de avaliação, tá bom? Critério de avaliação para programas, eu vou criar um critério de avaliação aqui para o programa PIBIC, código 1, e a descrição, vamos chamar aqui de pertinência... Vamos aqui. O projeto tem fundamentação teórica de qualidade? O projeto tem fundamentação teórica de qualidade? Não. Vou medir aqui. Quanto a fundamentação teórica do projeto. Qualifique. Coloca. Quanto à fundamentação teórica do projeto, qualifique. Essa aqui é a pergunta, certo?
E aqui embaixo nós temos os pesos que serão adotados para essa pergunta. Então o que vai aparecer aqui são pesos de 1 a 5, certo? 1, muito, 0 a 5 não, 0, desculpa, até 5. E o que vai acontecer é que o parecerista ele terá que atribuir uma nota, certo? De 0 a 5, e aqui você pode alterar esses pesos, tá? A descrição que vai ser apresentada lá no formulário. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, e alterar aqui o 5, eu vou mudar só um, tá? Eu já apresento aqui de 0 a 5 como padrão, mas aí eu vou colocar aqui um novo, vou colocar aqui o peso 5 e vou escrever aqui, ó, 5. Então, olhem só, o peso é 5 e o texto vai ser 5, o que está apresentado aqui, beleza? E aí eu vou cadastrar essa segunda questão, código 2, ali, ó, quanto à fundamentação teórica do projeto, qualifique, vamos colocar aqui, quanto à pertinência do tema abordado, qualifique, ok? Então nós vamos cadastrar aqui. Meu questionário ele tem 2 perguntas e ele vai ser aplicado ao programa PIBIC. Ou seja, quando o avaliador acessar novamente aquele formulário de pesquisa, o que será apresentado para ele, formulário de pesquisa não, perdão, tá, formulário de avaliação. Por que não foi apresentado esse formulário de avaliação? Eu acho que é porque eu não havia cadastrado anteriormente, pessoal. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou refazer essa avaliação aqui, tá? Eu vou lá na proposta. Vamos pegar essa proposta aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou refazer novamente esse processo de avaliação. Eu acho que eu não... o formulário ele só vai ser preenchido, primeiro, inicialmente, um passo anterior a esse, é criar aquele questionário de avaliação. Então, vou criar novamente a avaliação aqui. Partindo do princípio que eu acabei de definir o questionário, certo? De avaliação. Eu vou acessar aqui o nosso formulário, vou selecionar aqui o professor, avaliador, e vou encaminhar novamente para esse parecerista, né? Encaminhar novamente aqui para esse parecerista o projeto de pesquisa. Vou encaminhar novamente aqui o projeto de pesquisa. Sim. Vou colocar uma mensagem simples aqui, ó. Segue formulário de avaliação. Vamos encaminhar. Ok. Cadastrei de novo a avaliação, tá bom? Vamos ver como é que está essa avaliação. Deixa eu clicar aqui. Aqui está o link para avaliação. Então, quando o pesquisador lá vai receber em seu endereço de e-mail o formulário de avaliação, agora sim, porque antes de cadastrar a avaliação, nós precisamos definir os critérios, tá bom? Então, antes de cadastrar a avaliação da proposta, nós temos que definir aqui os critérios de avaliação, tá? Defino os critérios de avaliação, daí eu posso cadastrar aqui, ó, encaminhar uma proposta para que ela fique em análise. E aí, nesse sentido, a partir desse momento, quando este professor parecerista acessar aquele link que vai chegar no e-mail dele, ele terá acesso ao questionário. Então, observem aqui como que fica o modelo do questionário. Ó. Quanto à fundamentação teórica do projeto, qualifique. Eu vou dar uma nota de 0 até 4, certo? Então, de 0 a 4, tá aqui. Quanto à pertinência do tema abordado, eu vou vir aqui e vou dar uma nota de 0 a 4, esse 5 está aqui também. Tá. E aí no final eu vou indicar se eu consigo, se eu recomendo ou se eu não recomendo essa proposta que me foi apresentada. Aqui em cima, esse parecerista ele vai ter acesso aos itens que no momento do cadastramento dessa avaliação, eu falei para ele que ele disponibilizaria o acesso. Então, por exemplo, para emitir um parecer sobre um projeto de pesquisa, é óbvio que eu preciso ter acesso ao projeto de pesquisa. Então,
junto com o questionário de avaliação, chega para este consultor ad hoc, parecerista, membro de comissão científica, não sei como é que vocês chamam aí, esse formulário de avaliação, ok? Perdão, este formulário que é, na verdade, o projeto de pesquisa, que vai ser lido e com base nisso ele vai avaliar o projeto ou não. À medida em que eu vou respondendo os questionamentos lá do meu questionário de avaliação, esse projeto ele vai sendo acrescido de uma nota, ok? E aí, no final eu posso recomendar ou não recomendar esse projeto. Então, recomendo o projeto, aqui vai ser o parecer, pelos motivos tais e tais e tais. Ok? Então essa aqui vai ser a justificativa do professor, do parecerista. No final ele vai cadastrar, vai aparecer um muito obrigado aqui para ele. E aqui na plataforma de gestão, né, de pesquisa e inovação, essa proposta ela está, obviamente, ela continua aqui em análise, ok? E aí nós temos aqui que essa proposta ela foi encaminhada para um avaliador, certo? E dessas avaliações, ela teve uma avaliação recomendada. E observem a nota da proposta. Ela está com média 7, ok? Ao entrar na proposta, ao consultar os dados da proposta, eu tenho aqui um registro de histórico que armazena aqueles dados que eu já demonstrei anteriormente. Eu tenho a avaliação. Essa avaliação ela deixa de ter aquele prazo, né, aquele prazo de contagem aqui, e ela passa a ser recomendada. Clicando aqui eu tenho acesso a maiores detalhes, né, do projeto, né? Eu tenho acesso ao parecer, aos dados do parecerista e ao valor da resposta emitida por ele a cada um dos critérios determinados lá no meu formulário de avaliação, ok? Então, o primeiro critério aqui, quanto à fundamentação teórica do projeto, ele poderia atribuir uma nota de 0 até a nota 4. Ele atribuiu nota 3. O segundo critério, de 0 até 5, ele atribuiu nota 4. E com base nisso, eu tenho um somatório, né? Nos somatórios desses itens eu tenho aqui a nota final dessa proposta. Muito bem. Se eu tivesse encaminhado para outros pareceristas, 3, 4, 5, vamos imaginar que eu tenho encaminhado para 3 pareceristas. 2 aprovaram, 2 não recomendaram e um parecerista só recomendou. Qual que é a situação da proposta? Ela vai estar como não recomendada. É óbvio que o gestor aqui da chamada pública, ele pode, obviamente, tomar a decisão de recomendar essa proposta, ok? De encaminhar essa proposta para execução. Tudo bem? Neste primeiro momento é basicamente isso. Então, aqui nesse vídeo eu demonstrei todo o processo o mecanismo de encaminhamento dessa proposta para um mecanismo de avaliação, né, para um parecerista, e nós demonstramos a questão do envio, de como essa notificação de emissão de parecer chega para esse membro de comissão científica convidado, a questão dos critérios de avaliação dessa proposta, e aí no próximo vídeo eu vou demonstrar a questão das bolsas, né, e de um processo de gestão pós-avaliação. Então essa proposta aqui ela vai sair em análise, eu vou indicar que essa proposta aqui ela foi aprovada, ok? E mais uma vez ela dá mais um passo, ela percorre mais um passo dentro desse workflow que as propostas obviamente submetidas podem passar, esses diversos estados, ok? Certo?